Olá, eu sou Manuel Vitor Sandres, faço parte da turma 1 de Medicina de Canindé, cursando o segundo semestre. E eu vim falar aqui um pouco sobre a musicoterapia, mas antes eu necessito fazer um apanhado geral sobre o que é a música, um pouco da história dela. Enfim, é, a música é uma das artes mais antigas do mundo. Mesmo que hoje em dia ela faça muito parte do nosso dia a dia, e a gente utilize mais ela como uma expressão de sentimento, de emoções, antigamente ela não era necessariamente com essa finalidade. Observávamos, por exemplo, no conflito entre tribos, que era marcado pelo batuque de tambores. Podíamos observar que as grandes navegações, elas tinham as remadas também marcadas pelo batuque desses tambores e tal, que os escravos eram obrigados a remar. E normalmente eram instrumentos bem rústicos. Eles se baseavam principalmente na parte de tambores rudimentares, utilizavam a pele de animais para fazer tampões, enfim. Atualmente, nós observamos que não necessariamente temos instrumentos físicos relacionados à musicalidade. O próprio corpo ele pode ser utilizado como isso também na parte de beatbox, e que é quando você usa as caixas de ressonância que tem na boca para poder fazer os próprios sons, e a mudança com os lábios, língua, a própria garganta. Observa-se também que existem instrumentos, músicas eletrônicas, então que elas são sons completamente computadorizados. E, enfim, que isso são uma das evoluções que tiveram nesses instrumentos e da musicalidade. Observamos que a música compõe grande parte do nosso dia e ajuda na ambientação de vários locais. Por exemplo, quando vamos ao shopping ou numa loja de roupas, fazer compras no geral, observamos que a música que ela coloca naquele local, ela sempre é muito voltada a fazer com que a pessoa continue naquele local, que a pessoa se sinta confortável. Então, a ambientação para que a pessoa se sinta mais propícia a fazer compras, enfim. Não só a própria ambientação da música, mas até a própria arquitetura. Porém, a música ela faz uma parte importante dessa ambientação. Num velório, por exemplo, observamos uma música com um teor mais dramático, melancólico, porque é o que o ambiente pede. Numa academia, por exemplo, são músicas mais alegres, mais agitadas, que fazem com que a pessoa se sinta motivada a treinar. Enfim, podemos observar também que grandes compositores utilizavam das notas para dar emoções às suas músicas, às partes que eles queriam retratar. E utilizavam de notas maiores para falar de coisas mais alegres e sentimentos mais alegres, e notas menores que retratavam uma tristeza, uma parte mais melancólica. Por exemplo, na música Garota de Ipanema, no momento em que ele vai retratar a garota, falar das características dela, que ele fala, olha que coisa mais linda que vem que passa, é essa menina. E ele utilizava notas maiores, que são notas com um som mais aberto, um som mais feliz. Porém, quando ele vai falar da parte mais melancólica da música, porque eu estou tão sozinho, porque tudo é tão triste, ele mudava essa escala de notas maiores para notas menores. Cazuza também utilizava isso em uma das suas músicas, por exemplo, Amor da minha vida daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Ali ele também utilizava de notas maiores para dar esse ar de felicidade, de alegria, porque ele estava feliz, ele estava apaixonado por aquela pessoa. E quando ele vai utilizar a parte mais dramática da música, em que ele fala, por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, que enfim, são coisas pesadas, a se dizer, ele utilizava da parte das notas que eram menores também. Mi menor, Fá menor, Si menor, para ajudar ele que a emoção que a música passa fosse condizente com o que estava sendo dito. Então, observamos que a música ela impacta diretamente no que nós sentimos. E assim surgiu o estudo da musicoterapia. O primeiro estudo realizado com musicoterapia foi numa ressonância com músicos de jazz. Colocaram eles para tocar e fizeram ressonância, observaram que várias partes do cérebro foram acionadas, e então foi pedido que eles improvisassem enquanto eles estivessem tocando. E o interessante desse estudo é que foi comprovado que a parte principal do cérebro que era ativada quando eles estavam improvisando em conjunto era a parte do cérebro relacionada ao diálogo e à comunicação. Isso mostra
que um dos benefícios da musicoterapia é a parte da comunicação, pois até, por exemplo, pessoas que têm um autismo, que é uma patologia, ou seja, ela não tem um desenvolvimento normal da região cerebral, que uma das características principais do autismo é essa falta de comunicação. Elas, por meio da musicoterapia, têm sim uma facilidade de se expressar, de se expressar e de se comunicar também. Observamos também em algumas doenças do coração, doenças cardiovasculares, em que os sons eles ajudam com que o coração tenha batidas harmônicas e que elas sejam sempre bem condizentes, não tenham um espaçamento ou um intervalo diferente entre elas. Pacientes com hipertensão do tipo 1, ela tem um efeito positivo também no tratamento, o paciente responde bem melhor, mas eu não vi nada falando sobre hipertensão tipo 2 nem o tipo 3. Deixa eu ver o que mais. E também pacientes com afagia é o nome, que é quando por algum motivo, algum tipo de transtorno, ele não consegue mais falar, que é uma parte, se não me engano, a parte esquerda do cérebro, ela é relacionada com a fala. E por algum motivo ele não consegue mais falar e tal. Então, por meio da musicoterapia, eles ensinam a parte direita do cérebro a falar, primeiro de uma forma bem ritmizada. Eles utilizam a música de uma forma bem ritmizada, então sempre que ele vai ter que falar, ele utiliza de uma forma bem ritmizada e a partir do momento em que ele começa a melhorar essa fala, é que ele consegue trazer uma naturalidade maior para as palavras, certo? Então ele começa a falar normalmente, não necessariamente como se estivesse cantando. Por fim, podemos concluir que a música ela tem um poder muito grande sobre o corpo humano, que a nossa mente ela depende e ela tem essa influência por meio da música, e que a musicoterapia ela é algo muito importante, além do que ela ajuda no convívio social, pois ela pode ser praticada de forma passiva, ativa ou em conjunto. A forma passiva, o paciente ele... Meu Deus, tá. Na forma passiva, o paciente somente escuta os sons feitos pelo terapeuta. Já na forma ativa, o paciente, ele e o terapeuta emitem sons juntos com o fim de buscar uma musicalidade, a música em si. E já na forma em conjunto, são diversos pacientes que emitem sons a fim de compor a música, enfim, os sons. E a forma em conjunto é uma das principais formas de ajudar e melhorar a inclusão e além de ajudar no convívio social. Então é isso que eu tinha a falar. Muito obrigado pela atenção.